Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Retornando novamente nós, certo? Não da forma que a gente queria, a gente gostaria de uma forma presencial, seria bem melhor encontrar todos vocês, estar vendo vocês conversando, certo? De maneira mais pessoal, mais calorosa e, né, a alegria da união de vocês aí, todos juntos aí, tá bom? Nossas aulinhas online, sei que alguns alunos estão sofrendo com essas aulas online, mas estamos à disposição, entre em contato com a gente, tá bom? E nós vamos estar estudando a questão da nossa estrutura óssea, nosso esqueleto, certo? Nosso sistema locomotor, mas iniciando pela parte do esqueleto, depois a gente vai estar vendo a segunda parte, que é a questão muscular do nosso tecido, tá bom? Gente, olha só, primeira coisa de tudo, o osso é uma estrutura formada por tecidos ósseos, um tipo de tecido conjuntivo muito rígido, caracterizado pela presença de cálcio, fibras de colágenos e proteoglicos. São órgãos esbranquiçados e duros, certo? Quando se fala branquiçado, não quer dizer exatamente branquinho, tá bom? Mas sim uma coloração um pouco mais branca, certo? São duros que se unem aos, se une de acordo com a necessidade, certo? De repente é do crescimento, quando é bebezinho tem alguns ossos que vão estar se unindo com o outro, ou a questão de uma lesão que eles podem estar se regenerando, se unindo novamente, tá bom? O... Olha só, gente, às vezes a pessoa acha que não, né? Às vezes nem chegou a pensar, passar isso pela cabeça, mas cientificamente os nossos órgãos, eles são classificados como órgãos. Órgão, professor? Sim, eles são órgãos. Eles são ricos em vasos sanguíneos, certo? Eles possuem, sim, sangue ali nele, ali. Eles necessitam disso. Além do tecido ósseo apresentar outros tipos de tecido, retícula, adiposo, nervoso, cartilaginoso, né? Por serem uma estrutura inervada e irrigada. Os ossos apresentam sensibilidade. Às vezes a gente vai tomar uma água muito gelada, nossos dentes podem estar sensíveis. Ah, professor, mas isso daí é um problema aí, certo? Ou que a gente pode estar com sensibilidade, sim, mas lembrando que os dentes fazem parte, certo? Eles são ossos, ok? Eles passam por metabolismo, nosso metabolismo de crescimento, eles crescem junto com a gente. Alguns ossos, quando é bebê, ainda são cartilagenzinhas e vão se endurecer, vão se transformar numa estrutura mais cálcia, mais rígida, né, dando origem aos nossos ossos. Ok? Ao longo da vida, eles podem acontecer isso de forma não regular, que acaba prejudicando a gente também. Professor, o senhor falou de tecido ósseo, professor? Como assim? Gente, cientificamente, se fala tecido ósseo, sim. É um tecido conjuntivo especializado, certo? Em constituir por diversos tipos de células. Professor, nós temos células nos ossos? Temos sim. Elas são muito ricas, inclusive, tá bom? Olha só, alguns detalhes sobre os nossos ossos. Primeira coisa de tudo, nós temos 206 ossos, isso considerado uma pessoa adulta, né? Um bebê, não é algo muito exato assim. Se vocês forem pesquisar, vão encontrar diferentes dados, mas nós temos aproximadamente, quando nascemos, recém-nascido, aproximadamente 100 ossos a mais. Né? Eu achei diferentes fontes, uma delas eu achei 70 ossos a mais, mas o que mais o científico assim, e de maior quantidade mais aproximada que eu encontrei é aproximadamente 300 ossos que um bebê ao nascer tem, né? Porque alguns ossos, como o do crânio, ainda não estão completamente formados, eles vão concluir, né? Eles vão estar
sendo anexado um aos outros, então o bebê acaba tendo mais ossos, né, do que nós já adulto. De acordo com o crescimento, existe uma projeção que naturalmente, de forma regular, natural, né, o esqueleto humano ele está completamente formado aos 22 anos de idade. Isso daí é uma coisa que varia um pouquinho de pessoa, né, mas aproximadamente essa idade máxima de crescimento ósseo da forma natural. Eu falo da forma natural porque às vezes a pessoa pode ter algum problema, né, algum distúrbio ou de tireoide, alguma coisa que faça ele continuar com o crescimento, ou até mesmo algum tipo de doença que faça um alongamento dos ossos, né, de forma irregular, mas de forma natural até os 22 anos, de acordo com os cientistas. O nosso maior osso é o fêmur. Uma pessoa com 1,80 m, o seu fêmur é aproximadamente 50 centímetros. Gente, olha só, uma pessoa de 1,80 m. Logicamente, se a pessoa for de 1,50 m, ele vai ser um pouco menor. Se a pessoa for de 2 metros, ele vai ser também maior. Mas, naturalmente, naquela pessoa, o maior osso que ela tem é o fêmur. Tá bom? O menor, professor, o menor fica localizado na cabeça, certo? É o estribo, é um osso que nós temos na nossa composição, no nosso ouvido. Esse osso, gente, ele é de 2,6 milímetro. Isso vai variar de pessoa a pessoa, pode chegar a 3,4 milímetro, uma pessoa de uma estatura bem maior, mas é o nosso menor osso, certo? Está localizado no ouvido estribo, ok? Os ossos representam cerca de 14 a 15% do peso do nosso corpo. Outra coisa, o osso passa por regeneração. A cada 3 meses ele precisa de uma regeneração, certo? De acordo com o metabolismo e com a forma que a pessoa trabalha, sua atividade física, como um atleta, né, como uma outra pessoa, um pedreiro que exige muito sua parte física, essa renovação é mais rápida, né, nos seus minerais, no seu cálcio, e é muito importante uma boa alimentação em qualquer área. E até mesmo nós que estamos um pouquinho mais sedentários, cuidar bem do nosso corpo é sempre importante, tá bom? Pessoal, articulação ósseas. Articulações ósseas nós temos em vários lugares do nosso corpo. Por quê? Primeira coisa, ela facilita e ajuda os nossos movimentos, certo? Segunda coisa, movimentou, nós temos articulação no nosso maxilar, e em vários locais. Nosso corpo, e aqui está sendo mostrado alguns deles, certo? Veja só, como já mostrei para vocês, na nossa mão, cotovelo, ombro, maxilar, certo? Então, todos eles nós temos articulações. Essas articulações, ela tem vários sistemas. Como assim, professor, sistema? Porque alguns, como o nosso maxilar, eu só faço movimento para cima e para baixo, certo? Nele. Eu tenho a movimentação dos meus dedos, que eu vou estar abrindo e fechando. Eu já tenho um sistema rotativo aqui do meu ombro, certo? Alguns movimentos se assemelham, mas existem movimentos maiores aí, mais articulados em cada um deles, conforme seja a sua estrutura, tá bom? Olha só, a gente tem aqui, iniciando aqui, ó, um dos importantíssimos, certo? Que causam muito dor quando a pessoa tem algum tipo de problema, que nós vamos estar falando um pouquinho mais adiante, certo? Apesar que todos eles podem causar extrema dores, né, por alguns tipos de doença que eu vou estar falando um pouquinho delas aí, tá bom? Mas articulações, nós temos várias articulações. Dente do axi, né, aqui em cima,
ok? No nosso átla aí, ou seja, nossa coluna cervical, ela possui uma extremidade circular, onde ela está entre cada uma das nossas articulações, ok? Ou da coluna cervical. Nós temos aqui, olha, que é essa região aqui que está ligada à nossa bacia e ao nosso fêmur, o nosso maior osso, que eu já estou até adiantando, mas isso daí é algo até comum que vocês já até conhecem bem isso daí, né? O troscóidea, né? Nós temos aqui esse outro que é referente à nossa mão, ok? Ou mais especificamente ao nosso dedão, né? É o trapézio, primeira metacarpa, ou aqui nós temos a nossa mão aqui, que é essa articulação que a gente faz aqui para a gente estar fechando os nossos dedos, ok? Nós estamos fechando os nossos dedos. Nosso polegar ele acaba tendo fazendo um pouco mais de movimento do que os nossos dedos, ok? A articulação dele que permite uma movimentação, uma rotatividade maior. Gente, olha só, observando aqui melhor, aqui, né, de forma mais visível, a nossa coluna cervical, a gente tem esses anéis aqui, né, ou discos intervertebrados, né, vértebras, que eles fazem a separação das vértebras, ou até mesmo essas vértebras aqui, quando acontece algum problema, algum tipo de doença, onde elas tocam uma na outra, ou elas estão muito comprimidas que estão tocando, a gente sente muita dor, às vezes até um movimento que pode acontecer. Esse anel, porque ele está em volta do núcleo, né, pulposo, certo? Que ajuda a nossa movimentação, algo primordial. Aqui a gente tem aqui a nossa cartilagem aqui do joelho, que evita que a gente sinta dor, facilita o nosso movimento, porque alguns atletas, pessoas mais com algum problema ou, né, com alguma deficiência imunológica, de cartilagem, até mesmo o fato da idade, né, faz com que perca ela ou reduza bem. Essa redução, essa perca vai fazer que os ossos um trisque no outro, isso vai fazer uma perca de movimento, uma dor imensa, certo? Então, elas são muito importantes para a gente.